Alô, odontologia! Mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Mais um episódio com um assunto de interesse da nossa classe, com um profissional que está convidado hoje e compareceu para trazer informações que são muito importantes. Só que eu vou pedir para que esse episódio da temporada 2024 seja apresentado pela Penélope Gotardo, a nossa conselheira secretária. Oi, Penélope! Oi, Marcelo, tudo bem? Nova temporada, né? E novas estrelas aqui no nosso OdontoCast. E hoje nós estamos aqui com uma autoridade no assunto, que é o nosso coordenador estadual de saúde bucal da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará, SESPA, que é o Dr. Paulo Edson Furtado Pereira de Souza Júnior. Dr. Paulo Edson é cirurgião dentista especialista em endodontia. Sim. Tudo bem, doutor Paulo? Bem, seja muito bem-vindo aqui ao nosso CRO Pará. Muito obrigado, né? Gostaria de agradecer o convite feito aí pelo CRO, em nome do Marcelo Folha, Penélope, que são meus colegas aí de estrada, aí de SUS, né? Isso. Ambos têm na raiz também o SUS, né? Então é um prazer muito grande estar nesse programa, que é um programa que eu sou fã, né? Eu sigo lá no Instagram, curto, vejo, acompanho todas as entrevistas, né? Então é um prazer muito, muito grande estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a tua participação, né? O teu aceite ao nosso convite, porque nós queremos trazer informações que sejam realmente diferenciadas, informações que tenham crédito, porque hoje no mundo digital a gente tem muita falácia, né? E essas falácias acabam reverberando notícias que são inverídicas. Exatamente. Então, com isso, eu tenho certeza que nós vamos conseguir passar algumas informações que são realmente relevantes, realmente verdadeiras, para que todo mundo possa curtir aí o OdontoCast. Quer começar ou começo eu, Penélope? Posso começar, Marcelo? Por favor. Então, Paulo, nós nos conhecemos há muito tempo, somos contemporâneos de faculdade da Universidade Federal do Pará. E como você falou, nós galgamos uma atuação pública na odontologia no serviço público. E eu gostaria que você fizesse um breve histórico, né, do seu início, né, e como você chegou a atuar como gestor da saúde pública. Perfeito, né? Essa pergunta é muito relevante porque o SUS está na minha veia, né? Então, desde quando eu estava na faculdade, lá na UFPA, sempre eu tive um engajamento, participando de ações humanizadas, de palestras, tinha os eventos na universidade que a gente ia para a praça para fazer escovação supervisionada, e eu, acadêmico, sempre fui voluntário, porque eu entendo que nós que se formamos pela UFPA, então a gente tem que devolver um pouquinho do que a gente recebeu para a sociedade, né? Então, isso aí me motivou muito a seguir essa carreira e essa escolha de seguir o SUS, servir o SUS. Então, quando eu me formei, eu fui trabalhar no interior, recebi uma oportunidade de trabalho, de emprego, onde foi meu primeiro emprego lá na Prefeitura de Bragança, né? Trabalhei lá por 5 anos na ponta, no atendimento ao SUS, e tive a oportunidade de fazer o meu curso de especialização na nossa BO, né? Eu fiz a endodontia com o professor Celino, que é uma referência em endodontia no nosso estado. Já esteve aqui, acompanhei a entrevista maravilhosa, acompanhei a entrevista do professor Celino. Então, fiz a endodontia, né? E sempre trabalhando na ponta. Aí permitiu, depois eu contribuir lá em Bragança, 5 anos trabalhando. Teve a oportunidade de trabalhar em Belém, na prefeitura de Belém, lá no SEMO, como plantonista. Então, trabalhei muitos anos no SEMO, fazendo a parte de urgência. Eu acho que era um serviço fantástico, né? Que, poxa, você chegar, o paciente morrendo de dor, já passou por médico, fez injetável, não resolveu. Aí você chegar, abrir aquele canal, aquele serviço, você tirar o paciente daquele estado de dor. Então, isso aí era uma coisa que me deixava muito feliz, tá? Ajudando, né? Servindo. E quando eu atendia na ponta, o paciente chegar comigo lá e falar: poxa, Paulo, eu não esperava um atendimento desse tão humanizado, porque a gente só é acostumado a chegar, o dentista abre a boca e tal, fazer o procedimento, e você fazendo de forma diferente, conversando, escutando, né? Então, o SUS está na minha veia e eu tenho essa sensibilidade de ver como é que é o atendimento da ponta, né? E agora eu estou na parte da gestão. Eu recebi essa oportunidade, esse convite de estar colaborando aí com os colegas que na parte da gestão, né, desenvolvendo o trabalho de gestão, orientando os municípios, né, que é uma das funções da coordenação estadual. A gente está orientando os gestores municipais, né, incentivando os municípios a ampliar
o acesso à saúde bucal de cada cidadão dos municípios. Com certeza. Ótimo. Em relação a essa ampliação, eu vou fazer uma pergunta agora que todo mundo tem até bastante interesse. Certo. Nós temos o Brasil Sorridente, Certo. que agora é uma lei, né? Perfeito. Projeto aí desde 2002 e foi agora em 2023, foi colocado como uma lei federal. Como está a ligação do Brasil Sorridente com a Secretaria de Saúde do Pará, né, a nossa SESPA, e a Coordenação de Saúde Bucal do Estado? Como é que está esse alinhamento? Como é que está acontecendo Perfeito. o Brasil Sorridente? Se Perfeito. ele está acontecendo aqui. Sim, perfeito. Esse projeto aí, né, essa lei aprovada agora, né, e é fantástico, Folha, porque nós tivemos agora lá no CIOSP, né, e teve um encontro dos coordenadores estaduais de saúde bucal, e onde foi assinado vários convênios com a gente. Foi repassado que o aumento, vai ter o aumento, já está até vigorando o aumento do custeio das equipes de saúde bucal. Então, assim, quase que dobrou o custeio que estava defasado, que os municípios recebiam essa verba para manter suas equipes bucais. Então, quase que dobrou esse custeio para as equipes, para comprar os insumos, para comprar os equipamentos, né? Então, teve o PAC também, e no PAC vários municípios aderiram e vão estar recebendo aquela unidade móvel, né, que é a unidade, o carro, né, que tem um consultório odontológico. Vários municípios no Pará vão estar recebendo esse benefício, né? Eu vou pedir para fazer só uma consideração. Eu sei o que é, a Penélope sabe, tu sabes, mas muita gente não sabe o que é o PAC. Precisa dar uma explicação. O PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento. Isso. Então, na saúde, teve verbas que os municípios podiam habilitar para estar recebendo. E o governo acatou e vai repassar esses recursos de forma de... Hoje a descentralização de recursos do governo federal para os municípios, o Estado também entra aí, os estados, como é que está essa divisão de recursos? Parte é do município, parte do Estado, parte da federação? Sim. Explica um pouquinho sobre isso também. No caso da odontologia, os recursos vão ser para os municípios. Eles vão receber esse benefício do PAC, todos do federal. Tudo federal. E do estadual tem alguma coisa? Do estadual, não. Do estadual, o que a gente tem? Tem a parceria na doação de kits. O Estado ele compra os kits de saúde bucal, que são as escovinhas, né, o fio dental, e distribui esses kits. Isso aí é uma demanda do Estado, que é para a gente alcançar o indicador de escovação supervisionada, que é um dos requisitos que o Ministério cobra do Estado. Então, essa parte do Estado a gente está sempre cumprindo, repassando para os municípios. A gente está querendo, no ano de 2024, fazer um evento, chamando aqui os coordenadores municipais para a gente fazer uma grande entrega, né? E, se Deus quiser, a gente vai conseguir. E falando da questão do que você me perguntou do Brasil Sorridente, a gente fica muito feliz, Folha, que a gente teve o Conselho Federal de Odontologia, teve lá com a gente, fez uma palavra e falou que vai retomar aquele programa que tem, que premia os municípios que atingem o serviço de excelência. Então vai voltar aquela premiação, né? E é muito importante, porque vai ser um incentivo a mais para os municípios estarem investindo em saúde bucal, né? Então a gente fica muito feliz, a expectativa com esse aumento de custeio, com esse incentivo do Conselho Federal premiar o município que se destacar, né? Nós temos no estado também projetos para premiar também os municípios que atingirem a cobertura desejada, né? A gente tem ali, por exemplo, que eu falei, Bragança, que foi onde eu trabalhei. Nós temos 61 equipes de saúde bucal no município, cadastrada de 40 horas. Então, eles estão atingindo 100% de cobertura da população. Isso deixa a gente bastante orgulhoso, né? É um município que está servindo de exemplo para a gente. Pode falar. Deixa eu te perguntar, é muito claro, esse incentivo é maravilhoso, né, para a elevação desses indicadores e tudo, mas há também um retorno financeiro para essas equipes também? Assim, de motivação, enfim. Está tramitando, né? Ou produtividade, que tu quer dizer. Isso. A questão salarial, aí já é uma questão dos municípios, né? Eles que têm que fazer o pagamento dos funcionários. Não tem a nível federal um projeto, né? Que
indique que esse profissional precise receber, que tenha que receber, que obrigue os municípios a receber. Tem uma portaria que é 960, que está sendo ainda debatida, né? Que ela sugere que os municípios passem um recurso para os profissionais que estão na ponta, né? Então, ela dá essa sugestão, porque eu acho nada mais justo que isso, né? O colega que está na ponta está trabalhando, se desenvolvendo, fazendo o atendimento de excelência e qualidade para o usuário, ele ser valorizado, esse reconhecimento do trabalho que ele está desenvolvendo. Então, isso aí está tramitando também. Então, deixa só a gente resumir aqui, né? Nós estamos falando do Brasil Sorridente. Perfeito. O Brasil Sorridente está muito mais vinculado aos municípios do que aos estados. Sim. Né? Pelo menos foi dessa forma que tu te posicionaste aí. Governo federal. O governo federal está muito mais relacionado aos governos municipais do que aos estaduais. Sim. Os estaduais só entram com os kits. Sim, né? kit. Porém, aí eu quero saber um pouquinho mais sobre isso também, porque o estadual é responsável pelos CELs. Sim. Tem CELs estaduais. Pois Nem todos. Nem todos, mas os CELs do estado, eles recebem também verbas federais. Recebe verbas federais também. Que não tem relação com o Brasil Sorridente ou também tem. Então eu quero saber em relação a isso, que é do estado do Pará, com o governo do Pará, com a CESPA, que o Brasil Sorridente contempla. Sim, esse aumento do custeio também, como o Estado possui esses centros de especialidades também estaduais, ele também é contemplado no aumento do custeio, né, que é aquela verba fixa que vem. Então, ele é contemplado nesse aumento para poder comprar os insumos, né, trocar os equipamentos. Então, ele é beneficiado de forma. E com os recursos humanos também? Com recursos humanos, não. Aí já é o Estado que tem a sua verba para definir isso aí. O Brasil Sorridente, ele investe recursos financeiros na parte de insumos, de estrutura física, de equipamentos. Exatamente. O custeio, né, o custeio da parte de logística estrutural, não da parte de recursos humanos. Os recursos humanos ficam com os funcionários que são servidores públicos do Estado. Exatamente. Bom, isso eu quero deixar claro para que as pessoas possam ter esse entendimento, entendeu? Para que a gente não vagueie tanto. Em relação aos municípios, então, a estrutura todinha de logística, estrutura física, também são as verbas federais, mas os servidores municipais, eles são também das prefeituras. Exatamente. Não são do Brasil Sorridente. Então, o Brasil Sorridente não custeia nenhum servidor. Não, na verdade, essa verba que ele destina, ele não vem dizendo assim, é só para equipamentos, é só para manutenção. Não é. É a verba para custear os serviços. Está incluso também o servidor. Mas a gente sabe que não é suficiente, que tem que ter a contrapartida do município. Essas verbas então, ali, isso é ela não vem amarrada, Folha. Ela não vem amarrada assim, olha, essa verba é para custear os equipamentos. Olha, isso aqui só é para comprar. É para custear o céu. O que sobrar para custear o céu. E o município tem que vir com a parte dele, porque a gente sabe que não é suficiente esse custeio. Né? Ele ajuda, mas ele não é o suficiente para manter o serviço. Você tem um número da quantidade de CELs que nós temos pelo Estado? Nós temos, no Pará, nós temos 40 centros de especialidade. Né? Nós temos 144 municípios e nós temos 40 centros de especialidade. E a maioria dos centros de especialidades estão na região metropolitana. Né? Estadual, nós temos 3 centros de especialidades estaduais. Né? E aí tem os de Belém, os municipais, tudinho, e cabe ao Estado sempre estar acompanhando, né, a produção, se está conseguindo gerar, para poder aparecer um indicador lá e o Ministério está mantendo o recurso. Né? Nunca pode deixar de informar as produções para o Ministério, porque o Ministério está sempre acompanhando. Vou fazer uma pergunta, não vai ser pegadinha, mas eu quero fazer uma pergunta que é provocativa. Falaste que nós temos 40 CELs nos 144 municípios. O funcionamento desses 40 CELs, tu achas que ele contempla o que a sociedade precisa? Assim, Folha, eu acho que a gente precisa sempre ampliar. Nunca é o suficiente. A saúde, Folha. Tá, mas e por que eu estou te fazendo a pergunta e vou te interromper? Peço desculpas. Não. Porque eu vejo que o CEL ele tem um modelo excelente. Certo. Mas o funcionamento dele
deixa a desejar. Por qualquer que seja o motivo, por causa de uma coordenação, por causa de um servidor público, por causa de um investimento. A gente sabe que tem céus que não estão funcionando, se funcionam com 30, 40, com 50% da sua capacidade, com precariedade. Como poderia ser mudada essa realidade? Eu não estou te falando do que é hipotético, eu estou te falando do que é real. Perfeito. Então, por que, de repente, ao invés de ampliar no quantitativo de céus, por que não fazer os 40 céus funcionarem efetivamente, plenamente? Sim. Essa é uma crítica que fica como um profissional, tu estás entendendo? Sim. E eu também, né, Folha, que como eu te falei, que trabalho na ponta, atendi já em centro de especialidade, sei das dificuldades que às vezes você está num centro de especialidade, você não tem aquele insumo para fazer o procedimento, entendeu? Eu sei das dificuldades. Então eu acho que esse é o grande trabalho, o grande desafio da nossa coordenação. A gente está visitando em locos os centros de especialidade, está cobrando dos municípios, está cobrando. Esse é o trabalho da coordenação. Certo. Porque o Ministério, ele injeta um recurso que a gente sabe que não é o suficiente, né? Precisa ter a contrapartida dos municípios e cabe a gente, ao Estado, a gente está indo cobrar. Mas isso é uma crítica logo. importante, Claro. porque olha só, a gente sabe que recursos, eles vêm e eles podem retornar caso não sejam utilizados. E a gente tem essa situação que há esse ato de recurso indo e voltando. Entendi. Entendeu? Eu acho assim que o município jamais pode deixar voltar recurso. Não Mas pode. a gente sabe que volta. E dentro dessa perspectiva de uma possibilidade de retorno de um recurso para a federação, eu fico sempre com essa indagação. Será que anunciar ampliação, anunciar que vai haver novos céus, novas usinas de paz que vamos já tocar, novas unidades básicas? Gente, tem que fazer funcionar o que já existe. Exatamente. Isso. A gente não pode ficar só pensando em ampliar, em quantitativo, quando a gente tem vários serviços que não funcionam, montados já. entendeu? Exatamente. A gente sabe disso. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou servidor público de Ananindeua. Eu passei numa UBS que eu atendia 2 anos com equipamento de raio-x. 2 anos de equipamento na caixa. E a coordenação e a direção da unidade, a coordenação de saúde bucal do município, não conseguiu fazer aquele equipamento ser aberto. Por quê? Porque queriam que eu usasse, eu não tinha insalubridade, eu não ia usar raio-x ali, não ia, era um direito meu, entendeu? E depois de 2 anos, esse equipamento que foi feito, foi adquirido com recurso, ele foi destinado para outra unidade. Entendi. Tu estás entendendo? Como é que passa 2 anos um equipamento desse Isso aí sem não uso? pode acontecer isso na gestão, né? Porque o recurso que a gente recebe, Folha, os estados, os municípios, a gente não pode desperdiçar. A gente tem que saber utilizar, entendeu? Então, assim, cabe aos municípios, à coordenação, tá cobrando isso aí dos gestores, do prefeito, do secretário. A gente tem que colocar para funcionar direitinho as coisas. Né? Então, a coordenação estadual, assim, quando eu entrei nesse desafio, Folha, eu vim com esse pensamento de melhorar para o colega que está na ponta. Porque eu estou como coordenador. E eu pretendo, quando eu sair da coordenação, sair e voltar para a ponta, voltar a atender, voltar para o atendimento. Porque, como eu te falei, tá na minha raiz do atendimento do SUS. E eu quero estar lá na ponta e ter uma qualidade de atendimento melhor, ter os insumos para fazer os procedimentos nos usuários, entendeu? Então, assim, da minha parte, do Estado, do governo, a gente vai cobrar. A gente vai nos municípios, a gente está viajando, a gente vai chegar no município, cadê o céu, tira foto, vai supervisar, olha, isso aqui está errado. Poxa, por que não está esse raio-x funcionando? Por que não está funcionando isso aqui? A gente faz isso, Folha. A gente está intensificando. Já até encontrei, eu acho que vocês, algumas viagens, não foi em Tucuruí. Sim. Então, a gente está fazendo esse trabalho, cobrando, que coloque para funcionar o que tem. Ele pode ampliar, ótimo, mas tem que ser um passo de cada vez. Resolver realmente o que tem e para poder ampliar os serviços. Eu vou olhar para aquela câmera e vou falar diretamente com o nosso governador, Helder Barbalho, eu espero que chegue até ele. Né? Nós vemos
um governo, governador, muito interessado até em resolver problemas de saúde pública, principalmente também da odontologia. Mas eu vou pedir a sua sensibilidade para que trabalhe também, e isso é um diálogo que nós estamos sempre tentando colocar, de que só a ampliação dos serviços, ela não é a solução. Nós precisamos que os serviços que já existem, eles sejam realmente funcionais. Isso, o Conselho vai estar sempre aberto a esse diálogo. Já trouxemos também outros representantes do governo estadual atual, que acho que é muito importante, mas, governador, sensibilidade a essas causas, porque além dos profissionais de odontologia estarem realmente muito carentes dessa atenção, nós também temos a sociedade paraense que precisa muito da atuação sua, das suas equipes, do seu governo, para que possam sempre haver evoluções dentro desse processo todo de melhoria da saúde bucal no estado do Pará. Isso é um apelo, isso é uma crítica construtiva que sempre pode ser melhorada. Eu espero que esse recado chegue até o senhor, e a hora que o senhor quiser, nós podemos sim sentar e tratar também propositivas soluções de movimentos que possam acontecer. Isso aqui é um pedido meu, pessoal e institucional, para que o governo do estado do Pará possa melhorar ainda mais as ações que tem feito. Próxima pergunta, Penélope. Então, vamos falar agora sobre os projetos, né, do governo do estado, sobre a questão das usinas da paz, né? Fala para a gente os primórdios, né? Como iniciou esse projeto e quais são as perspectivas futuras. Certo. As usinas, eu fico muito feliz de falar das usinas, Folha, porque ela foi um projeto que o governo fez de segurança pública, né? No primeiro momento, a intenção das usinas era você ir nos territórios, no caso dos bairros, identificar aqueles bairros onde zona vermelha, zona dominada pelo tráfico, né? E levar a segurança. Então, você chegou naquela região com a segurança, você identificou com a população quais eram as demandas, as necessidades da população, você ouviu e você criou os serviços lá. Então, assim, eu cito, por exemplo, aí a usina da Cabanagem. Ela era uma zona ali que não entrava correio há 30 anos. Você está dizendo, então, que é um programa também de pacificação? Exatamente. O principal objetivo das usinas, Penélope, foi esse. No primeiro momento, a pacificação. Só que aí, você chegou ali na Cabanagem, que não entrava correio há 30 anos. Você colocou a força policial, chegou com a polícia, mas não bastava só isso. Você tinha que dar uma oportunidade. A demanda é muito grande, né? Exatamente, você tinha que dar uma oportunidade. Então, escutou a comunidade. O que a gente precisa ter na comunidade? A gente precisa ter o esporte, a gente precisa do poder público perto da comunidade. Então, precisa ter o esporte, tem que ter a polícia, tem que ter cursos, né? Tem que ter saúde. Isso aí foi escutado, foi ouvido pela população. Então, diante dessa demanda, foi feitas as usinas que funcionam com todos os serviços. São mais de 70 serviços do governo em cada usina. Tem a questão de cursos profissionalizantes, tem a questão de teatro, cinema, estão funcionando natação. Efetivamente? Efetivamente, estão todos convidados para irem fazer uma visita na usina. E na saúde, que cabe a gente, a questão da CESPA, na odontologia, o que nós temos lá? Nós temos o médico da CESPA, nós temos o psicólogo, nós temos a saúde bucal. E a referência, né? O paciente fez aquela consulta e já sai de lá regulado para o atendimento. Mas eu vou me ater na parte da odontologia, Penélope. Todas as usinas têm um consultório odontológico fazendo atenção básica, que não cabe ao governo fazer atenção básica, é ao município. Mas o governo, a gente sabe, se você for caminhar num bairro humilde, um bairro carente, você vai chegar e perguntar, você conseguiu atendimento no seu posto? Muitos vão dizer que não consegue. Hoje em dia é muito difícil. Então, o governo não podia ficar omisso a essa situação. Então, colocou a odontologia, inseriu nesse projeto e está fazendo atenção básica nas usinas, Folha. Cada usina tem um consultório que tem 2 dentistas e 2 TSBs trabalhando em cada usina. Então, no momento, nós estamos em funcionamento com 9 usinas, todas com consultório odontológico. E até o final do governo, né, vão ser criadas mais 40 usinas. Já tem outras em construção e até o final do governo vão ser criadas 40 usinas. E como vai ser esse processo,
né, O profissional processo seletivo para processo entrar. seletivo. Antes de entrar no processo seletivo, me dá só um tempinho. Uhum. Acabou que as usinas da paz que entraram só com a missão de segurança, hoje elas têm uma missão ocupacional para a população. Ocupacional. Né? Exatamente. Ocupacional no sentido de que a população tem possibilidade de estar fazendo algo que mantenha essa população ocupada. Exato. A gente sabe que a oficina porque mente vazia é a oficina, né, do cara lá. Exatamente. Entendeu? Então, a gente tem hoje uma ideia de que a usina ela ampliou os seus serviços, ela tem hoje uma importância à comunidade diferenciada, mas, ainda assim, 9 usinas que tem hoje no estado do Pará, para uma população de quase 8 milhões de pessoas, ela não vai suprir nunca Com a demanda certeza. da necessidade É da população. aquela situação, Folha. Você nunca vai conseguir. Você tem que estar ampliando. Não, mas deixa eu só concluir. E aí tem uma perspectiva para até o final do mandato atual, né, de fazer mais 40 usinas, colocando um total de 49. Volto a repetir, dentro dessas 49 usinas que vão ser espalhadas pelo estado do Pará, também acho que não vai suprir a demanda, vai ajudar e muito, né? E como tu falaste, dentro dessa situação que o cidadão ele vai procurar um serviço odontológico e, via de regra, ele não consegue. Para ele conseguir, ele tem que passar dias na fila, ele tem que comprar a vaga dele na fila de outra pessoa, e aí já não é um problema somente do Estado, é um problema de família, né? É um problema de valores que são totalmente deturpados. Mas esse sistema que tem público, que lá na teoria do SUS ele é universal, ele é para ser usado e é o melhor plano de saúde que tem, porque quem usa não paga diretamente, paga através de seus impostos, mas a população de baixa renda não paga imposto, a não ser com compras normais que ela faça. E acaba que o SUS não atende universalmente a toda a população. Sim. Então, dentro dessa situação que a gente está falando, e vamos entrar agora na questão do concurso ou do processo seletivo, há um universo de 12 mil profissionais de odontologia inscritos no Conselho, onde eu creio que o Estado não tenha 120 profissionais como servidores públicos. Sim. É bem delicado. É bem delicado, porque, me confirma se eu estiver errado, são aproximadamente 100 servidores públicos no estado do Pará. Não, tem um número maior, Folha. Eu tenho aqui uma relação. Hoje tem um número maior. Hoje esse número está em porque eles estão. Eu estou falando de dentistas, cirurgião dentistas. Tem mais um número. Me dá esse número. Tu tens esse número aí? Eu tenho aqui, mas eu tenho que separar para te dar. Não, me dá uma média, 150, não chega a 200, eu tenho certeza. Eu acho que chega nisso aí, Folha. Pela relação que me passaram, chega nisso, porque tiveram outros concursos. Teve aquele concurso muito grande, né? O último concurso do Estado foi quando? O último concurso foi antes do... Quando foi o teu último concurso? Foi da Penélope. Foi em 2006. 2006, nós vamos fazer quase 20 anos, gente. Eu acho que não tem Olha só, concurso. Quase 20 anos de um concurso do Estado. O que o Estado está fazendo... O que o Estado está fazendo são, nas usinas, os processos seletivos. Pois mas olha só, a gente precisa tocar nesse ponto, e essa é a responsabilidade nossa. A demanda da população em 2006 era uma, da população do estado do Pará, em 2024 é outra, e não há nenhum pensamento em fazer concurso público. Mas assim, o que eu digo para ti, Folha, a parte da execução... são os municípios. O Estado ele não faz atenção básica. Não estou falando de atenção básica, mesmo que seja para os céus, que o Estado tenha. O Estado tem, acabamos de falar que tem quase 200 servidores públicos. Sim. Esses quase 200 servidores públicos, por que eu estou te falando isso? Há 2 anos atrás, nós estávamos numa palestra da CESPA, lá na CESPA, onde tinham aproximadamente 80 servidores públicos da saúde bucal.
80 servidores públicos, há 2 anos atrás, hoje tem pouco mais de 150, 200. Mas não foi concurso. Isso, o cirurgião dentista também tem essa possibilidade de um atendimento à população pública, né? A população pública que eu digo, não ao sistema privado, ao sistema público, mas ele também não está sendo chamado para atuar no sistema público. Assim, como eu te falei, a gente precisa incentivar, criar campos de trabalho municipais, porque é o município, Folha, que faz a atenção básica. Entendeu? A usina é um ganho que não era para o governo ter essa odontologia inserida nesse projeto. Mas o governo se sensibilizou com essa questão da acessibilidade. Eu vou te dar a minha opinião pessoal. Não era para o governo se inserir na usina, mas o governo estadual também tem responsabilidade sobre a população do estado do Pará, independente de ser média e alta complexidade, então, ele tem, que é o estado tem que fazer, que é a parte dos hospitais, né? Que criar aquela linha de cuidado, que é importantíssimo, a gente ter uma linha de cuidado bem definida, né? Que a gente vai entrar depois nessa questão, né? de linha de cuidado. Mas a gente está falando tudo isso porque a gente sabe que nosso estado tem uma dimensão continental, né? Somos 144 municípios, uma população, né? Um estado populoso e rico. E que a gente observa esse déficit. Há um déficit muito grande, né, populacional em relação ao dentista à população. Que é um problema nacional, né? Diga-se de passagem. A gente vê que há muitas faculdades aí lançando no mercado de trabalho. Na nossa época, só tinha federal, né? Depois veio a CESUPA. Então, assim, o mercado tá é um apelo, porque hoje somos 19 faculdades no estado do Pará e, assim, a gente apela por programas públicos para ampliar e dar até um direcionamento para esses profissionais. O que eu quero te passar é que a nossa crítica ela é uma crítica construtiva, sempre. Por quê? Porque é uma crítica que não adianta dizer que é só do município. Beleza, vamos tirar então a situação da média e alta complexidade. Vai piorar a situação. Por quê? Porque a odontologia hospitalar agora foi aprovada como especialidade, agora em agosto de 2023. Nós estamos em fevereiro de 2024. Esse ponto aí, Folha, que eu acho que a gente tem que ter uma representação política, porque o que acontece? Maravilhoso a gente reconhece, a gente sabe que a importância da odontologia hospitalar, mas a gente não tem uma lei que obrigue a nível federal. Mas é isso que a gente está também todos discutindo. Os hospitais terem. Isso Entendeu? Aí vai ser fantástico. Pois já virou especialidade. Maravilha. Agora o passo é virar a lei. E a gente precisa... E tem projeto de lei dentro do Congresso... Já tramitando. Isso. E se Deus quiser, vai chegar lá e ter a sensibilidade de se transformar em lei, obrigando, porque a gente sabe, não é só pensando, Folha, não é só pensando no mercado puxando o lado para a nossa sardinha. A gente tem que ter emprego para dentista, não é só pensando nisso, é no benefício que a gente vai ter para a população. Pois é, mas aí eu vou entrar numa outra seara. Na hora que virar lei, aí vai ser virar lei, eu quero ver o Estado também com certeza essa causa e fazer concursos para fazer valer, aí vai ter que ter para os hospitais públicos. Você já imaginou todos os hospitais que tenham públicos? Eles vão ter, se for uma lei, virar uma lei, eles vão ter por obrigação ter o dentista de UTI. Mas aí é que eu te digo, aí a sensibilidade, ela também não precisa partir só depois que virar lei. O próprio Estado ele pode fazer virar lei, o próprio município pode fazer virar lei, depende a gente está tramitando lá, a gente tem lá na CESP, a gente está conversando essa questão mostrando a importância de ter odontologia hospitalar. Lógico que somos os únicos que não estamos na equipe de saúde hospitalar. Exatamente. Tem nutricionista, tem fisiologista, tem alguns hospitais, médico, tem enfermeiro, entendeu? Essa sensibilidade, mas nem todos. Então isso aí é fundamental. Hoje em dia está partindo do poder privado, no caso, né? Nem isso. Não, alguns. Mas o poder público podia ser, né, dar o start nisso aí. Mas enfim, assim, Folha, resumindo aí, eu sou dentista, concordo assim, puxo a sardinha para o nosso lado, né? E digo que a gente precisa ampliar, porque assim, a gente tem a cobertura no nosso estado
que ela está chegando ali por volta de 44% de cobertura de saúde bucal da nossa população. É um número aquém, a gente sabe disso. Então a gente precisa ampliar, né? Então a gente tem que fazer uma boa atenção básica, a gente sabe disso, entendeu? Então, está cobrando dos municípios, uma hora, essa missão não é fácil, Folha. Não. Você chegar no município e falar, meu amigo, coloque um consultório. A gente tem capacidade de colocar em cada equipe de saúde da família uma equipe de saúde bucal, mas na realidade a gente não consegue, porque o prefeito diz, é muito caro fazer odontologia no meu município. Mas você vai receber isso aqui de custeio e tal. Não, mas isso não dá, não é suficiente. Então ele não vê, ele não enxerga o retorno da população. Não é tomada como prioridade. E a gente, como a gente no SUS, na linha de frente, a gente fica frustrado por mas a gente não desiste, entendeu? A gente não desiste, a gente vai sempre brigar por melhorias da odontologia do nosso estado, do nosso Brasil. Paulo, a gente sabe até onde a gente pode ir. Assim como nós aqui no Conselho temos limitações, a gente sabe que tu também tens limitações. Por isso que nós fazemos o apelo direto para o governador, para os prefeitos. Né? Nós temos enviado a questão do piso salarial, para que todos saibam, nós temos enviado diretamente para todas as prefeituras, para o governo do estado, a solicitação, inicialmente administrativamente, para que seja aplicado o piso salarial. Isso aí nós sabemos que hoje em nível Brasil, esse piso salarial, o Conselho Federal pediu para juntar todos os processos num só, está no STF aguardando a resposta para ver se aplica, porque a lei é de 61, a lei é mais antiga do que o Conselho, que vai fazer esse ano 60 anos, e vai ter até a caravana do Conselho, que é um movimento legal que vai ter em 2024 para celebrar os 60 anos do Conselho de Odontologia, do Sistema Conselho de Odontologia. Tu deves ter visto isso também lá no CIOSP, que nós estávamos lá. Então, nós encaminhamos isso e não obtivemos resposta. E estamos judicializando alguns casos em que o piso não foi aplicado, né, no sistema público, está muito abaixo do piso, para que o edital ele seja corrigido e tenha colocado o mínimo que seja piso, mas também tem prefeituras como o Canal dos Carajás, Paraupebas, Marabá, que pagam muito acima do piso, né? Ali também é uma região que tem... A gente fica muito feliz, né, de feliz, porque eles pagam muito além do piso, mas via de regra, todas as prefeituras... Mas eu acho que esse envolvimento, né? O Conselho não se envolvia muito nisso, né, Folha? A gente conversava e tal. Na realidade, que fique bem claro, o Conselho não pode se envolver nisso, porque não é atribuição dele. Exatamente. A atribuição dele é a fiscalização da ética para o benefício da sociedade. Porém, com a ausência do sindicato, a ausência da associação, a ausência de políticos públicos, acabou caindo tudo sobre o Conselho. E o Conselho está fazendo o que pode. Mas os colegas eles precisam entender que eles também precisam se movimentar, que eles possam judicializar. Exatamente. É o que eu sempre digo, né, Folha? Eu converso com você, eu sempre digo, a gente tem que ter representantes. Por que a gente tem que ter representantes? Porque a gente vê a enfermagem sendo aprovada, o piso, e o Estado pagando o piso da enfermagem. Porque já foi aprovado, sancionado, tudinho. Então a gente tem que ter representatividade política, a gente, a nível de cima para baixo, conseguir, Folha. Só que... Essa é a opinião do Paulo. Né? Mas o Conselho não consegue, não tem essa força sozinho. O Conselho não pode trabalhar sozinho. Isso que eu falo para todo mundo. Isso a classe tem que se unir, as entidades têm que se unir, e, na verdade, o nosso Estado tem que se fortalecer. E eu estou vendo essa campanha do Conselho, acompanhando a campanha do Conselho Federal, que, como você falou, não era responsabilidade do Sistema Conselhos, mas ele está sensível a essa causa e está movimentando. E não é o Conselho Federal, são todos os conselhos regionais juntos. Exatamente. Só que alguns conselhos, eles têm políticos públicos juntos, ele tem sindicatos juntos, ele tem associação juntos, e aí eles vão juntos tentar fazer alguma coisa mais forte. Uma coisa Marcelo e Penélope, via conselho, marcaram uma audiência com o governador Helder Barbalho para poder requerer, pleitear algumas situações, algumas demandas. Outra coisa o conselho, a associação, o sindicato junto em cadeia. Nós não temos isso. E isso aí não cabe ainda. A gente tem que saber direcionar. Entendeu? Até saber direcionar aonde a gente vai cobrar. Eu só sei dos 144 municípios, só que a Nanindel tem um vereador que é dentista.
Sim, é só isso que eu sei. A gente precisa demais, a gente precisa Entendeu? mais. Com certeza. E como esse até um apelo à classe, como né? esse vereador pode lutar por nós, Exato. no sentido de alcançar nossas demandas. É verdade. Então, assim, a gente precisa evoluir muito como profissional, Sim. como instituição, Sim. como cidadãos, Perfeito. para que saiba como cobrar, o que cobrar e aonde cobrar. Perfeito. Porque não é só cobrar direitos, a gente também tem que cumprir deveres. Exatamente. Nós devemos muitas coisas que deixamos de fazer. Sim. Né? Eu vou te citar como exemplo uma situação. Alguns colegas cobram de nós nas redes sociais, em WhatsApps, Instagrams, para que o conselho lute para conseguir, como se fosse só o conselho responsável por conseguir o piso salarial. Mas esses colegas, muitos deles têm clínicas e eles não pagam o piso salarial para os dentistas deles. Sim. É verdade. A gente tem que dar o exemplo, né? Se você vai quer cobrar, você tem que dar o exemplo. E aí é muito bacana chegar na rede social e criticar de uma forma negativa, criticar de uma forma destrutiva, Exatamente. quando o trabalho que a gente está fazendo Exatamente. é tentando conseguir coisas de uma via correta. Como você honesta. falou, tem que saber cobrar. O conselho está aberto aqui. Né? Qualquer odontólogo pode estar vindo aqui, conversar, quer cobrar, vem, olha, Folha, me explica isso, né? Porque aonde a gente pode cobrar, o que a gente pode fazer como dentista para chegar e de quem cobrar, não é verdade? E eu vou te citar exemplo. Eu sou funcionário público, eu também quero piso salarial, Claro. não recebo piso salarial de uma prefeitura, tá? Recebo aquém do piso salarial há mais de 20 anos e judicializei. Há mais de 10 anos eu judicializei, eu e um grupo de colegas. Eu não esperei o conselho, nem ninguém me defender. Eu chamei os colegas concursados e nós judicializamos e estamos ganhando as ações até chegar o momento que vai ser revertido tudo. E é como eu estou falando, a gente tem que vir nós. de cima para baixo, tem que chegar lá e ter representatividade. Mas nunca cheguei a criticar nenhum órgão de classe, porque não estava fazendo o que é obrigação minha também de fazer. Sim. Né? Então, isso é muito importante que fique bem esclarecido. Mas aí, Penélope, a gente vai passar a manhã toda conversando, né? Esse papo passa muito rápido. A odontologia tem muita coisa, é muito complexo, né? São muitas demandas. Isso. E... Eu vou pedir para a Penélope fazer as considerações finais dela. Né? Temos muito a conversar ainda, mas hoje o tempo já foi. Pedir para tu fazeres depois as tuas considerações finais. Falar um pouquinho do momento que o Conselho vive na tua visão, depois da intervenção da pandemia de 2 eleições. E olha para aquela câmera depois para fazer a chamada para assistir o Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Perfeito. Tá bom? Penélope, suas considerações finais, por favor. Paulo, gostaria de agradecer a sua vinda aqui conosco, esse bate-papo, que só veio a enriquecer, né, de informações aqui ao nosso programa, ao nosso Odontocast, levar informações para a população, para os colegas, para a classe, né? E assim, te dizer que eu fiquei muito feliz de saber que a sua raiz é do serviço público, né? Fizemos uma faculdade pública e de lá nossa base, de repente, né, a sua, foi de ter essa visão mais sensível aos apelos da população, aquilo que a população precisa. E é um apelo que eu te faço também como servidora pública, também como profissional da odontologia, que você olhe cada vez mais com carinho, com sensibilidade, aquilo que os profissionais precisam, né? Que vai diretamente também aquilo que a população e a sociedade também precisa. Te parabenizar pela tua postura, pelo teu pensamento e torcer para que todo esse trabalho, né, rende frutos cada vez melhores e maiores para a nossa odontologia, tá, Paulo? Perfeito. Muito obrigada. Perfeito. Suas considerações finais, Paulo, por favor. Eu, mais uma vez, agradeço, né, o convite de estar aqui, tendo a oportunidade de mostrar um pouquinho o trabalho que vem sendo desenvolvido na coordenação de saúde bucal. Não é um trabalho fácil, todo dia é um dragão por dia que a gente tem que estar enfrentando, saindo para enfrentar, porque cobrar, conscientizar os municípios de que a saúde bucal ela tem importância, tem relevância, não é fácil, é um desafio muito grande. Como eu falei, tem municípios que estão parceiros, que enxergam isso e valorizam a saúde bucal, e estão investindo em bons profissionais,
levando saúde bucal de qualidade para os seus munícipes, né? E eu não desisto, Folha, eu vou estar sempre lutando por dias melhores, né? Eu agradeço muito essa oportunidade do governo de estar levando essa parte nas usinas de atendimento odontológico, que ajuda, não resolve tudo, mas ajuda os municípios que não estão conseguindo, ajuda os municípios a levar serviço, a levar a odontologia para a população, né, para a população ter o acesso. Não vai resolver tudo, mas já é um passo, e que cada um fizer a sua parte, contribuir um pouquinho, eu tenho certeza que a gente vai ter um acesso melhor para a odontologia da nossa população, né? Como o governador sempre fala, Folha, tem que descentralizar os serviços. Nós temos que chegar à saúde nos 144 municípios. Aonde tiver um paraense, tem que ter a saúde bucal para esse paraense. Então a gente está indo em todos os municípios, cobrando dos prefeitos, cobrando das secretarias, para levar a saúde bucal para os nossos municípios. Tá bom? Em relação ao conselho, como tu tens visto? O conselho de odontologia tem uma história muito grande com o conselho. Eu sempre participei de todas as eleições, né? Eu voto, faço questão de vir votar. E eu entendo que é um órgão que a gente tem que dar valor para o nosso órgão, porque a nossa casa, o conselho está aqui aberto. Eu estou fazendo aqui o convite aqui com o Folha. Quem quiser vir conhecer o conselho, venha, né? É uma instituição que sempre preza pela ética, é o que a gente tem que pautar o nosso atendimento, pautar a nossa vida, né? Sempre pela ética, porque isso aí ninguém vai tirar da gente, sempre buscando conhecimentos, né? Eu estava conversando antes com a Penélope, para a gente estar voltando à questão de cursos, né? Que a educação continuada é fundamental. Então, às vezes tem aqui os cursos da semana do dentista, a gente tem curso, então é aberto para todos os colegas participarem, né? Então, vamos estreitar a parceria do Conselho com o Estado, com a Coordenação de Saúde Bucal, né? A gente caminhar junto nessa busca por melhoria da população, busca por melhoria de saúde bucal e melhoria também para os dentistas, melhoria para os profissionais. E olha a gente como parceiros, porque a gente vai cobrar o governo, né, sobre a questão do piso salarial, de melhorias de trabalho, né, valorização da nossa odontologia. Com certeza, isso é fundamental. Os profissionais precisam de mais valorização, não só pelos gestores públicos, mas pelos gestores privados e pela sociedade também. A odontologia é uma ciência fantástica que precisa ser muito mais respeitada do que ela tem sido. Exatamente. Tá? E um dia a gente vai conseguir, se Deus quiser, vamos chegar lá, né, Folha? Nós fazemos um pouquinho, com união, com todo mundo, a gente vai chegar nesse momento. Vai sim, obrigado. Agora faz o convite para o pessoal assistir o Odontocast. Bom, pessoal, eu estou aqui no CRO, aqui com o meu amigo Marcelo Folha, com a minha amiga Penélope, e eu convido vocês para participarem desse momento, dessa entrevista, esse canal que é um canal de muita informação para a gente, os dentistas, para a sociedade, todos convidados para assistir. É um canal de credibilidade, que você buscar conhecimento, siga lá. Legal. Paulo, obrigado mais uma vez. Aqui tem a caneca do Odontocast, tá? Com patrocínio da Labo Dental, do nosso amigo Pedro. Muito obrigado, Pedro. Como sempre, você é um grande parceiro nosso. Isso. A tua caneca é um brinde, é um mimo da casa, do programa. Aqui nós temos o exemplar do Sorrisos Brasileiros, que é uma revista patrocinada pelo Conselho Federal de Odontologia. Obrigado, Folha. E aqui também nós temos manual de práticas éticas na odontologia, feitos em parceria com a OAB. Isso foi um trabalho que nós fizemos também com as principais infrações éticas que podem ser minimizadas aí. E aqui, por favor, um exemplar do Código de Ética, tá? Nossa Bíblia, né? Tá? No mais, nós vamos ficando por aqui com mais um episódio do Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará, na temporada 2024. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.